pessoal muitas vezes reclama que é muita burocracia para você ir fazer um serviço dentro de uma indústria. Primeiro que a indústria não é sua, você tem que seguir a regra da indústria, onde você está prestando serviço. Exato, exatamente. Né? Mas depois, qual que é importante? Tantas NRs, né? Por que o pessoal pede até registro registro em carteira, né? Todo esse tipo de... que muitas vezes o pessoal fala assim, mas não tem nada a ver isso com o serviço que eu vou executar. Olha, assim, eu sempre parto do princípio da seguinte forma: se você está disposto a atender esse cliente, você está disposto a atender as regras dele, né? Ele não te obrigou a você fazer esse serviço. Boa, então, boa. Você está ali, você tem que estar atendendo. Para mim é isso. Então, e eu tô dentro da casa dele, né? Eu tô dentro da indústria dele. Então, eu tenho que respeitar as regras dele. Esse é o principal ponto, é o que a gente fala sobre as questões de regras de segurança, principalmente. O cara sabe o que ele está fazendo, né? não está inventando, né? Exato, Não vai ficar inventando. Exato. E assim, aí você comentando sobre como engenheiro de segurança, enfim, hoje a Laundry End, por exemplo, hoje nós temos uma cultura muito forte sobre a questão de segurança. Porque quer ver uma questão que isso, independente de segmento, independente de ramo, todas as indústrias preconizam, é a questão de segurança do trabalho. Então, todas falam sobre a questão de segurança do trabalho. E hoje, para a gente não ser diferente disso e para que a gente consiga atender esse perfil de cliente, hoje nós temos que ter uma cultura de segurança. Então, todos os dias, né, hoje nós temos uma reunião diária, né, nós temos um diálogo diário de segurança, um DDS que a gente fala, todos os minutos, todos os dias, a gente, 15 minutos aí no início do dia, nós vamos falar sobre segurança. Que é quando as pessoas saem para... Antes, previamente ao seu trabalho, nós vamos discutir, né? E aí, cada dia, uma pessoa é eleita para conduzir essa discussão, né? Onde que vai falar sobre uma situação, um evento de segurança que aconteceu na própria obra, uma situação no convívio dele, né? Eu tive um acidente no vindo para cá, uma situação nesse sentido. Então, desde o pessoal nosso de compras, por exemplo, ele participa dessa discussão, desse diálogo, ele traz contribuições nesse sentido, né? Pessoas de projetos que ficam dentro do escritório, ele participa junto, então, né, junto com o pessoal. Então, e cada obra ele tem sua célula de discussão. Então, todos discutem e falam sobre segurança, né? E assim, como você falou, né, Lincoln, hoje existe uma rejeição em relação à questão de um uso de um EPI. Eu vejo que sim, né, a pessoa que acaba se adaptando já não tem mais essa rejeição. Principalmente pessoas novas acaba tendo essa rejeição. E assim, hoje a gente vai muito mais na linha de mostrar o porquê do que ficar cobrando. Então, hoje nós temos técnico de segurança na nossa empresa e qual que é o caminho que nós seguimos. Não adianta chegar no camarada e falar assim, coloca o capacete, por favor, você tem que usar o capacete. Coloca o capacete, por favor, você tem que usar o capacete. Isso eu vou ficar falando todo dia. Agora, camarada, vai cair um martelo na sua cabeça, bicho. Vai cair uma tábua. Põe o capacete. Você vai ter problema nesse sentido. Cuidado, você está furando, vai ter uma projeção de uma partícula no seu olho. Coloca o óculos protetor auricular. Você quer perder a audição? Você vai ficar, enfim, você vai ter... Vai ficar surdo, você vai ter problema nesse sentido. Então, assim, a pegada nossa é muito mais no porquê do que ficar cobrando. Então, e aquela questão, né? Fala uma, fala duas, se não seguir isso, tem que tirar fora, né? Assim, hoje, para você entender a indústria, você tem que atender isso e não tem conversa, né? E o principal é você imaginar o cenário, né? Imagina assim, a indústria química já é difícil. É cheio de regras, aí você falou. Cara, se tiver um vazamento ali de um produto químico, um ácido, alguma coisa, estourar uma mangueira, um duto, já é complicado no dia a dia com tudo ok funcionando. Agora imagina no meio de uma obra. Sem dúvida. O cara trabalhando numa expansão da planta, trabalhando com sem EPI, voa um ácido nele. A diferença da obra assim, é a seguinte, né? Assim, quando você tem um processo estabelecido, né? Por exemplo, eu sou fabricante de uma empresa metalúrgica, né? O operador ele vai trabalhar com a máquina operatriz, ele tem conhecimento quais são os riscos dessa máquina. Então, eu tenho risco, enfim, parte móvel, eu tenho acesso à parte cortante, enfim, né? E são riscos que são conhecidos e não variam muito. E aí na obra eu tenho a mudança de ambiente a cada hora. Então, assim, a característica do risco da obra, ela muda. Então, hoje a maior parte das nossas obras nós temos que ter técnico de segurança dedicado, full time na obra. Então, na obra eu tenho um içamento, né? Eu tenho um içamento, daqui a pouco eu tenho uma escavação, eu tenho risco de soterramento, daqui a pouco eu tenho um trabalho com energia, tenho ar comprimido, eu tenho energia elétrica, enfim. Aí nós temos que trabalhar com loto, bloqueio, identificação, sinalização, enfim. Então, assim, a obra é uma complexidade um pouco maior em relação à questão de segurança.